Para você que usa o seu Instagram para fazer orçamentos, vendas, gerar negócios e ter clientes na sua cidade, na sua região ou de âmbito nacional, eu tenho uma ideia muito legal sobre como aumentar o seu resultado profissionalmente no seu Instagram usando tudo que você tem, sem anúncios, sem investimento, sem branding, sem nada. A ideia é que você vai fazer uma sequência lógica de stories e nesta sequência lógica de stories você vai aplicar, sabe o quê? São gatilhos mentais de venda. São palavras que você vai colocar no meio do contexto da sua comunicação que são muito poderosas para persuasão. Porque comunicação e marketing além de tecnologia, Instagram, site, anúncio e tudo aquela coisa, marketing é sobre persuasão. Vende mais quem tem maior poder de persuasão sobre as pessoas. E por favor, não entenda marketing ou persuasão como negativo nem pejorativo. Porque algumas pessoas aprenderam que ser marqueteiro é ruim. Algumas pessoas aprenderam que ser vendedor é ruim. E isso é uma mentira, porque produtos e serviços bons devem ser oferecidos da forma certa, para que as pessoas consumam aquilo. Afinal, você já deve ter escutado, ou visto, ou até presenciado algumas situações assim. O fulano ali da esquina acabou de se formar, nem tem experiência, e está bombando. Por que ele está bombando? Porque ele está fazendo marketing. E mesmo se tiver um outro arquiteto, outro médico, outro concorrente há 30 anos no mercado, ele pode ter menos resultado por fazer menos marketing. Então não é uma competição entre currículos, nem uma competição de graduação ou conhecimento técnico ou científico naquilo que você vai fazer. É uma competição de marketing. E nessa aula de hoje eu vou colocar para você aqui uma sequência, tô vendo aqui, ó, é uma sequência de 5 stories. E você vai aplicar um resumo de tudo que está aqui embaixo, ó. Nesse livro de Philip Kotler, quando ele começou a escrever sobre marketing. Esse livro aqui, ele tem 734 páginas. A gente vai resumir vários conceitos de linguagem persuasiva para que você aplique nos dias de hoje. Afinal, quando esse livro foi escrito, não tinha Instagram, não tinha internet, mas tinham pessoas comprando produtos e serviços. E é disso que você vai entender nessa aula agora. Então, pega um papel e uma caneta e começa a anotar aí que eu vou te dar a sequência de stories que você vai fazer e no final dessa aula você vai perceber que você pode aplicar esta mesma sequência para outras estratégias. Pode ser a sequência de sessões do seu site, pode ser um e-mail marketing, pode ser um anúncio, pode ser um funil de chatbot ou WhatsApp, pode ser qualquer coisa, porque venda é uma sequência lógica. Então vamos lá, você vai adorar este conteúdo de hoje. Então o método é chamado de venda invisível. E o método venda invisível, ele segue um protocolo. Esse protocolo eu estou chamando de CBBPO. Ricardo do céu, que sigla é essa? Olha só o que eu criei aqui para você. C de chamada, B de benefício intangível, B de benefício tangível, P de prova e O de oferta invisível. E é essa técnica da oferta invisível lá no final que você vai colocar um laço brilhante de ouro, como se fosse a cereja do bolo no seu marketing, que você vai vender sem parecer vendedor. É aí que está o segredo. Vamos lá para a nossa sequência. O seu primeiro Stories precisa criar uma quebra de padrão visual naquilo que você já faz na sua rotina. Sejam Stories de alimentação, de fitness, você na academia, você na sua rotina, tudo isso. Você vai criar um Stories com fundo preto e a seguinte chamada. Hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz na minha vida. E você coloca um emoji ou um GIF de alerta piscando vermelho. Esse é o seu primeiro Stories. O que você vai criar aqui? Uma quebra de padrão visual. Quem já te segue nunca viu isso. E você vai fazer algo que você nunca fez na sua vida. Sabe o que você vai fazer? Você vai passar para o próximo Stories. Porque você vai ficar curioso com aquilo que a pessoa nunca tinha feito na vida dela. E lembre-se que o algoritmo do Instagram, ele é um algoritmo de toque. Quanto mais você faz com que as pessoas toquem para a esquerda ou para a direita, indo e voltando os seus stories, mais os seus stories são entregues para as pessoas. Então, logo no seu primeiro stories, você já está seguindo o método, está dando um abraço ali no algoritmo e o seu segundo stories vai ser tão bem entregue quanto o primeiro.
Segundo Stories, o seu benefício intangível. E é aqui que você vai criar um texto apenas sobre duas possíveis coisas. A primeira delas é uma dor que você resolve para o seu cliente. E a segunda é gerar um desejo que nem o seu cliente sabia que ele teria. Olha que interessante. Imagina que você é uma empresa que vende pacotes de turismo. E o seu texto desse stories, ele pode ser desse exemplo. Ó, eu vou te dar o exemplo para você começar a pensar como que você vai aplicar na sua estratégia. Na parte de cima do seu stories, você não vai acreditar no que eu acabo de descobrir. Eu descobri uma nova ferramenta e protocolo que encontra passagens para a Europa por menos de R$1.000. Aí embaixo você coloca: você quer ver esta ferramenta? Aí é aquela votação, sim ou não. Então o que eu estou colocando aqui? Eu estou colocando um desejo que a pessoa nem sabia que tinha, mas você está gerando nela um desejo. Afinal, passagens para a Europa por menos de R$1.000 é um desejo de todo mundo. Todo mundo quer ir para a Europa. Por menos de R$1.000, ainda mais. E você que tem uma empresa de turismo ou já comprou passagens baratas, apesar de parecer tão barato e quase impossível, você sabe que é uma realidade. Se você comprar com antecedência, do jeito certo, na classe econômica, existe essa passagem. Mas você precisa ter estratégia e método, certo? Beleza. Então, esse exemplo que eu estou utilizando de uma empresa de turismo, ela está pegando o método de trabalho dela, que é escondido até então, e usando isso a favor para criar um desejo daquelas pessoas que nem têm isso. E pensando na ideia do algoritmo, você também está continuando o jogo do engajamento, aquele que você pede para a pessoa fazer algo. Então a pessoa lá no seu primeiro stories ela passou para frente e nesse ela votou em algo. Então o terceiro stories que você ainda vai fazer também terá muito engajamento, porque é uma sequência em uma linha crescente de engajamento. Tá pegando até aqui? Olha só que interessante que você aprendeu até agora. E agora a gente vai para o nosso terceiro stories, que é do benefício tangível, ou seja, é aquilo que não pode ser tocado. Por quê? Qual que é a diferença de um para o outro? O benefício intangível é o seu método, o seu protocolo, o seu jeito de ter passagem a R$1.000, porque isso é seu, é exclusivo. Entendeu? Agora, o benefício tangível é aquela forma que você se compara com outros concorrentes, tá? E essa forma de você se comparar com outros concorrentes tem um jeito de você expor isso. Então vamos lá que eu vou te mostrar como que vai ser a sequência do terceiro Stories. E me conta uma coisa agora. Você já percebeu que esse vídeo, na verdade, é uma aula? E isso que eu estou te dando é realmente uma estratégia poderosa de marketing? Eu queria te perguntar, você foi lá pegar o papel e caneta na hora que eu te passei? Você foi pegar um café para acompanhar isso e colocar em prática? Saiba você que o mundo é dos fazedores. E a cada 1.000 pessoas que vão assistir esse vídeo, a gente tem uma parcela muito pequena daqueles que vão aplicar. E se você quer ter resultado de verdade, furioso, resultado grande e sair na frente, corre lá que dá tempo. Pega seu papel, pega sua caneta. Por quê? Quando você anota, você aumenta exponencialmente o seu nível de aprendizado. Isso vai te ajudar a colocar em prática na hora que você terminar essa aula. Então o terceiro Stories do benefício tangível, você vai colocar assim na parte de cima dele. Eu já vou te mostrar como isso é possível, mas antes, me diz uma coisa. Aí o segundo parágrafo. Se eu te dissesse que eu posso, em menos de 10 minutos, te mostrar como fazer isso, buscando passagens para o seu voo, com desconto e ainda acumular o dobro de milhas, provavelmente conseguir um upgrade sem custo e até ter também uma possível chance de sala VIP. Ficaria ainda mais incrível, não é mesmo? Tudo isso está escrito lá no seu story, gente. Ou seja, vamos voltar, vamos entender isso aqui, ó. Chamei a atenção, quebrei o padrão visual, fui lá, perguntei se a pessoa quer uma passagem por R$1.000, fiz uma pesquisa sim ou não. Agora eu venho e falo que o negócio pode ser ainda melhor, que eu posso ganhar sala VIP, não sei o quê. Gente, nesse estágio, o seu algoritmo continua crescendo. E isso vai te dar muito resultado. E agora tá aqui o segredo. Você vai criar uma votação agora, que você vai perguntar para a pessoa: quanto que você estaria disposto a pagar por isso? E daí cada mercado vai utilizar um tipo de votação. E cada mercado terá uma estratégia diferente. Mas nesse caso aqui, dessa nossa cliente, que é de passagens aéreas, você vai colocar assim: pago até R$500,
pago até R$ 300, pago até R$ 100 e gostaria de um benefício gratuito. E você coloca essas 4 opções também como votação lá no Instagram. O que você vai fazer com isso? Você vai perceber que as pessoas estão dispostas a pagar 100 ou 200 ou 300 reais também só pela sua dica de como faz para elas economizarem. Mas você não vai cobrar isso de fato, porque você já tem uma agência de viagens, você já vende passagens aéreas e lá na hora de atender o seu cliente, que você vai gerar por esses stories, você vai falar para ele assim: eu estou te fazendo como bônus, de graça, porque eu gosto de fazer parte do sonho e a vida das pessoas que querem viajar para a Europa. Ou seja, esse cliente foi provocado do zero a ter uma passagem que ele nem queria. Ele descobriu possíveis ofertas que eu sei que você, como agência de viagens, pode dar para ele. E você ia fazer esse trabalho, mas seria de graça. Esse é o seu trabalho como um agente de viagens. Só que você está engrandecendo. É como se você fosse um pavão, abrindo as suas asas e mostrando todo aquele leque de cores que você tem, falando assim: eu sou o mais colorido, eu sou o melhor, me dá atenção, pelo amor de Deus. Porque vai ter alguma outra agência de viagens, assim como você sabe, né? Não existe mais produto exclusivo, tudo é commodity. Passageiro é commodity, marketing é commodity, dentista é commodity, tudo é commodity. Então, quando você mostra isso para a pessoa, você se torna um diferencial muito grande, mesmo que aquilo seja óbvio para você. Porque você sabe assim: ah, mas eu posso dar isso aí como carta na manga para a pessoa. Sim, mas se você não falar que você dá isso, você nunca vai vender isso. Então olha o quanto de poder que tem uma sequência de stories. Agora mais um pause. Se você está assistindo até agora, dá um like nesse vídeo e comenta qual é o seu nicho. Porque através dos comentários eu vou te ajudar a fazer essa sequência de stories com ideias para você. Beleza? E aí a gente entra no nosso quarto stories, que é a prova. A prova é o quê? A prova é um mecanismo visual que você utiliza para convencer ainda mais a pessoa do que aquilo que você está falando é verdade. Então você pode colocar nesse momento uma prova que seja o seguinte: um casal de clientes que voltou semana passada da Itália, e eles estão super lindos lá, na frente de algum monumento da Itália, ou então um print do preço baratíssimo por R$ 980 dessa passagem, ou qualquer outro elemento que mostre que aquilo que você está falando é verdade. Até pode ser, por exemplo, uma foto. Se você está começando agora, não vendeu nenhuma passagem ainda, coloca uma foto da Itália para você tangibilizar aquilo. É uma prova de que essa sequência de stories que você estava fazendo, até agora com fundo preto, ela existe. A Itália existe, a oferta existe. Isso vai fazer com que você tenha maior poder de engajamento com essas pessoas e maior conexão, principalmente a conexão emocional, porque se a pessoa quer uma passagem para a Itália e ela vai lá e vê, por exemplo, um monumento, ela automaticamente liga todos os outros gatilhos mentais e todas as outras conexões mentais para saber que, poxa, eu estou indo para o lugar certo, olha aqui, a Itália mesmo que eu quero, já teve alguém que voltou semana passada, é isso aqui que eu preciso. Então, esse stories é o stories da prova. E o texto desse stories é comentando essa foto. Nessa ideia que eu te dei da foto de um cliente, você vai colocar assim, ó: este casal fulano e ciclano, ou coloca só sobrenome, ou só nome, ou só iniciais, aí pode até tampar o rosto dele, não tem problema, tá? O importante é você mostrar a prova. Eles conseguiram essa passagem ao preço bizarro, aí coloca bizarro grande, assim, o incrível, grande, coloca tudo em caixa alta, aí você coloca lá o valor do casal, de R$ 879 por trecho. Incrível, não é? Aí embaixo você coloca assim, ó: você também quer isso para você hoje? Aí você coloca aquele emoji de uma setinha indo para frente, que é aquele dedinho assim. Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar produzindo um algoritmo ao seu favor. E daí você chega no último stories, que é o stories da oferta invisível. E é aqui que você vai fazer a cereja do bolo e bombar o seu engajamento de uma vez por todas. Porque você não vai ter link para entrar em contato, você não vai ter caixinha para a pessoa deixar um contato com você não vai ter nada disso. O que você vai fazer é, aí você coloca uma foto sua, da sua empresa, uma foto que dê autoridade e coloca assim: meu direct está cheio de mensagens procurando isso que você também está procurando. Por isso, se você deseja receber estes mesmos benefícios que eu estou te ofertando, volte alguns stories e vote no valor que você pagaria
por esta viagem incrível para a Itália, que vai ficar para sempre na sua mente e da pessoa que você vai levar nessa viagem. Sabe o que vai acontecer aqui? É o segredo do algoritmo, tá? Que os algoritmos sabem que quando a pessoa faz isso é porque ela gostou de algo e precisa rever. Ou seja, ele vai voltar 1, 2, 3 stories e vai voltar. Nesse momento, aquele robozão que a gente não enxerga, que é o algoritmo, vai pensar assim: opa, o Daniel passou todos os stories, votou, ficou aqui com o dedo segurado lendo, aí ele voltou, e esses stories vão bombar. É com essa sequência que as pessoas que eu dei essa aula, que eu dei essa mentoria, que a gente aplicou isso, elas começaram a faturar mais dinheiro com o digital. Assim, sem investir R$1 em anúncio, R$1 em landing page, nada. Apenas stories. E stories simples, sem arte do Canva. Mas o que acontece? Qual que é o segredo? É uma sequência lógica, é uma sequência de gatilhos mentais que constrói uma narrativa para a pessoa e convence ela. E ao mesmo tempo está jogando o jogo do algoritmo. Então, essa sequência, para você ter uma ideia, se você trabalha, por exemplo, vamos trocar de nicho, tá? Vamos lá para a área de odontologia. Se você aplica isso na odontologia, mostrando os benefícios e tudo mais, se você conseguir 10 pessoas interessadas ali, e dessas 10 pessoas interessadas você vender 2 aparelhos de ortodontia invisível, por exemplo, você fatura R$8.000 no mínimo com 2 tratamentos, tá? No mínimo, com a sequência de stories, 5 stories, R$8.000. Tá entendendo o que a gente tá falando? Então, com certeza, isso vai dar muito dinheiro. Eu costumo chamar isso de caixa eletrônico da internet. Toda vez que você faz, você ganha dinheiro com ele. Claro que não é só você fazer stories, 5 stories de qualquer jeito. Você tem que repetir essas palavras que eu utilizei, repetir essa sequência de caixas e pesquisas que eu te coloquei, porque isso é a soma do algoritmo e dos gatilhos mentais sendo aplicados. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, escreve seu comentário do seu nicho, tá? Deixa eu te ajudar para você poder construir o seu resultado e compartilha isso com quem também está usando o Instagram profissionalmente e precisa vender algo a partir de hoje. Estarei honrado em ajudar você a crescer. Meu nome é Rick Fernandes, eu sou especialista em marketing e te ajudo a crescer todos os dias na internet. Fica com Deus e até o próximo vídeo.